Olá, pessoas, tudo bem? A gente está aqui para mais um podcast Segurança com Leveza. Esse podcast que tem o objetivo de trazer informação de segurança do trabalho, de cultura organizacional, de mundo corporativo, de um monte de coisa relacionada ao ambiente do trabalho, né? A ideia nossa sempre é levar informação. Você pode usar para treinamento, para DDS, usar cortes, use, né? Os nossos convidados, eles têm bastante bagagem, bastante experiência, eles estão aqui sempre para compartilhar. Tem vários episódios que são aulas daquele assunto que a gente tratou. Então, aproveitem. A gente está fazendo uma campanha agora para identificar quem é o nosso público. Então, vai ter um QR Code na sua tela e também vai estar na descrição do vídeo lá no YouTube. Preenche lá, diz para mim quem que está assistindo, como é que vocês gostam, o que vocês querem, o que falta, o que a gente pode melhorar, quem que a gente pode trazer, deem sugestões, tá? Então, usa, o link vai estar do questionário, vai estar na descrição, e aí vai ter o QR Code também, que é só você acessar com a câmera do seu celular e responder. Aí você ajuda a gente também a dar sentido, né, e levar o propósito disso daqui, que é levar informação e trazer só gente boa aqui com a gente. Como a gente só vai... me apresentar primeiro, eu sou Viviane Campanati, eu sou engenheira de segurança, sou engenheira química também, sou uma mulher branca, loira, cabelo na altura do ombro, olhos castanhos, hoje eu estou de camisa verde, e eu vou conversar com a minha amiga Karen Brown. A Karen, ela é psicóloga, ela tem tanta formação que depois eu deixo ela contar, né? Mas ela também faz parte de conselho, e ela foi para uma linha de constelação, de trabalho sistêmico, que eu acho muito interessante. A gente se conhece faz muito tempo, e foi aquelas pessoas que a vida leva e traz, e a gente vai encontrando e vai cruzando o caminho, que eu acho, assim, sensacional essas histórias, né? Tem uma curiosidade a respeito dela, que quem acompanha a gente sabe que daqui a pouco a minha chefe passa aqui, né, minha gata, foi ela que me deu. Então, hoje, como ela disse, é um encontro de famílias aqui. Então, Karen, eu vou pedir para você se apresentar, e aí a gente começa a conversar. Legal. Bom, meu nome é Karen, conheço a Viviane há acho que 30 anos, né? Mais ou menos. Eu sou administradora de empresas, sou psicóloga também, com especialização em psicoterapia psicanalítica, e eu, enfim, fui fazendo cursos ao longo aí dos anos, e, enfim, já perdi a conta dos cursos. E é isso. Trabalhei muito tempo numa empresa familiar. Em 2018, fiz uma transição de carreira como consultora, e aí trabalho apoiando famílias empresárias, faço também muito assessment de C-level. Enfim, eu apoio a governança de uma forma geral em empresas familiares. A gente vai falar um pouco de governança também, que eu acho que é um assunto bem interessante. A gente tem um momento que tem muitas empresas entendendo, né, tentando entender o que é esse processo de governança, o que é essa modificação. Mas antes de falar disso, quando eu convidei a Karen para vir conversar com a gente, eu falei assim, você não quer ir no meu podcast? Você não quer falar sobre conselho, formação de conselho, empresa familiar e tal? Ela falou, não, eu quero falar sobre psicopatas no trabalho. E eu falei, uau, eu quero muito esse assunto. Então, a gente combinou, é sobre isso que a gente vai falar, sobre pessoas tóxicas no trabalho, relações tóxicas, né? A gente tem falado demais sobre isso, principalmente quando a gente está nesse momento de NR1, a gente está em março de 2026, gravando isso daqui. Esse podcast a gente está gravando dia 5 de março, ele deve estar no ar a semana que vem. Então, a gente ainda está nessa onda da NR1 que está chegando aí, a partir de maio vai ser auditada. E uma das coisas que eu pergunto para muitas pessoas da área, né, é a seguinte: você acha que as empresas estão preparadas para poder fazer essa mudança, para identificar um assediador, identificar um líder tóxico e mudar essa pessoa? E aí, Karen, essa aí a primeira resposta é essa. Então, esse é um tema muito complexo, né? Porque, assim, primeiro até por causa dessa visão sistêmica, né? Assim,
muitas vezes a empresa é tóxica, né? A cultura é tóxica. Então, assim, onde começa o profissional tóxico e onde é a cultura da empresa? Então, assim, sempre tem que ter um pouquinho de atenção nessa questão antes de entrar em qualquer análise. Então, quando eu faço assessment de executivos, eu sempre começo entendendo qual que é a cultura da empresa, né? Se é uma cultura que fomenta essa questão tóxica ou não. Então, acho que está muito aí em linha do que você acabou de falar. Assim, não adianta também, vamos caçar as bruxas, se a bruxa é tudo, né? Então, mas assim, eu acho que sim, eu acho que a gente tem que ter um olhar bastante específico para isso, porque essas personalidades tóxicas, elas causam uma destruição enorme nos ambientes corporativos, tá? Então, assim, é importante, sim, a gente tentar entender, conhecer e entender um pouquinho o perfil, tá? Eu acho assim, na verdade, quando eu falo em psicopata, é um espectro, né? Não é assim, a pessoa é assim, assim, assim. Muitas vezes, assim, tem uma comorbidade. Então, assim, na verdade, eu gosto de falar assim, que o espectro começa no narcisista, e vai até o psicopata. Assim, um chefe narcisista, assim, incomoda, a gente acha chato, mas assim, tá dentro da normalidade. Dá para lidar. É. Agora, quando vai para o transtorno de personalidade narcisista, já começa a ficar mais complexo, né? Porque aí já é um transtorno e aí é uma pessoa que vai causar problema. Então, como é que é o transtorno narcisista? São aqueles chefes que enfim, eles precisam de admiração, mas assim, de uma forma patológica mesmo. E aí eles manipulam ambientes, enfim, criam como é que eu vou dizer? Aquelas, aqueles conflitos, mas nos times, e sempre para ter admiração. Eles mentem muito, eles têm outra característica que é muito chata, que eles têm inveja. E aí, assim, eu vou lá, vejo que meu colega está se dando melhor que eu. Então, eu vou lá, vou dar um jeito de, enfim, melar a coisa, entendeu? Então, acaba sendo muito, na liderança, são chefes muito chatos, que são imprevisíveis também, porque eles têm um humor que oscila muito. Então, assim, como é que chama? Um ambiente bem tóxico quando tem essa personalidade do transtorno narcisista. E o psicopata já não é a mesma coisa, tá? O psicopata já não está nem no DSM, o psicopata é mais um termo forense, sabe? Mas a gente tem essa imagem do psicopata e eles existem, de fato, no ambiente corporativo, tá? E o interessante é que, assim, a gente imagina que na população 1% são psicopatas. E nas lideranças isso sobe para 5%, tá? Então, quer dizer que os psicopatas adoram esses cargos de liderança, porque é poder, né? E a gente tem aí vários exemplos do Jeffrey Epstein, Trump, Vorcaro, mas tem aqui também, assim, no nosso bairro, 5% é bastante numa empresa. E aí, o que acontece? Eles não têm ética nenhuma e eles não... Assim, a característica principal do psicopata é que ele não tem... Assim, ele não sente o que o outro... Ele não tem empatia nenhuma. E, assim, eles têm uma sutileza... Eles são inteligentes, a maioria, tá? São muito sutis nisso tudo que eu estou falando. Eles não têm aquela coisa tosca de quero poder. Você pega o próprio Jeffrey Epstein, né? Nem todos são um Trump da vida. Eles são assim, eles vão entrando e tudo sempre em benefício próprio, sempre para ter o poder, para ter as vantagens. Eles não estão nem aí se eles têm que demitir 100 pessoas, não passam uma noite sem dormir por causa disso. E aí, assim, são muito tóxicos mesmo. Assim, no nível da toxicidade é o máximo.
Tá. E as multinacionais, principalmente, quanto maior a empresa, mais existe espaço para eles, porque eles são super políticos, e multinacional adora, né? Aquela coisa das politicagem e tal. São super políticos, são super manipuladores, todos, muito manipuladores. E eles não estão nem aí. Eles têm o objetivo deles, eles sobem muito rápido na empresa, né? Porque como eles não têm escrúpulo, eles vão lá, pisam em todo mundo e tal, e você está me atrapalhando, você sai da minha frente e causam grandes problemas. Eu acho que isso aí é um tema bem relevante para os RHs das empresas, sim. Eu tenho, na verdade, tenho muitas perguntas, mas uma delas, falando nessa questão da ascensão, né? Eu acho que aí que é a grande dificuldade das empresas em resolver esse problema. Por quê? Porque esse cara, ele vem dando muito resultado, vem dando muito resultado. E aí, será que a gente quer olhar que ele está destruindo todas as equipes e os pares por onde ele passou? Porque se ele está dando resultado, eu acho que essa é a grande dificuldade do mundo que a gente está vivendo agora, assim, hoje, nessa questão da mudança, né? Quanto que eu estou disposta a perder um cara que me dá muito resultado, não importa, os fins justificam os meios, né, para preservar as pessoas? Como é que você, não sei se faz diferença isso em empresa pequena, ou empresa maior, tal. Eu acho que não. Eu acho que quando você encontra esses tipos, tanto faz, ele está em todos os lugares, em todos os tipos de empresa. Mas não sei, o que você tem visto por aí? Então, a pergunta do milhão, né? Porque realmente, assim, acho que todo mundo que você conhece já passou por um psicopata na vida corporativa. Uhum. E isso que você falou é isso mesmo, tá? É assim, o que acontece? Todo mundo, fulano. Porque assim, o psicopata também, mesmo o transtorno narcisista, acaba dando pista. Assim, eles começam super carismáticos, super. E aí começa dando pista, e quando você vai ver, depois de 2 anos, todo mundo já sacou que tem alguma coisa podre lá. Uhum. E assim, esses resultados também vão, assim, também questionáveis, porque eles também têm uma coisa assim que eles se apropriam do resultado de outras pessoas, Sim. tá? Então, assim, sei lá, o subordinado está fazendo um puta trabalho legal, ele numa reunião ele vai falar que ele que fez, que ele que induziu, que ele que não sei o quê. E daí ele acaba Ele tendo. orientou, né? Fez porque eu mandei. Então, nem sempre esse resultado maravilhoso é isso mesmo. Uhum. Tá? Então, precisa. E assim, tem uma. Até vi agora anteontem, um documentário daquele Carlos Ghosn, não, como é que é? Ghosn, que era o presidente da Renault, assim, enfim, tem uma história gigante, e ele era muito bom. Assim, ele era muito bom. Só que ele foi preso depois da história, depois veio o documentário, é muito legal. Deixou Exato. alguns corpos pelo caminho, ou algumas mentes pelo Então, caminho. porque uma hora aquela podridão apareceu. E aí o prejuízo que ele causou foi muito maior do que tudo que ele conseguiu. E é bem isso, assim, a vida dos psicopatas nas empresas. Eles acabam, depois, assim, começa, nossa, cara bom, cara maravilhoso, ele é frio, ele consegue reduzir os custos como a gente precisa e tal. Só que aquilo lá tem um tempo, né? Assim, daí começa a apodrecer esse negócio, começa a ter turnover muito alto, começa a ter um monte de coisa. Mas, principalmente em empresa muito grande, onde tem muita politicagem, esse negócio pode durar décadas, né? Assim, você já deve ter visto gente causando essa destruição e ficando, né? Opa, tem empresa que eu tenho a sensação de que quanto mais destrói, mais tempo vai ficar e mais alto vai chegar. E eles são super manipuladores, porque eles vão entendendo tudo isso, eles vão entendendo que eles são insubstituíveis, eles vão criando as armadilhas. Então é impressionante, porque eles começam a achar que eles são insubstituíveis, eles começam a vender essa ideia, enfim, eles têm influência no RH, eles começam a mandar embora quem começa a questionar.
E aí eles vão, isso aí é todo um modus operandi de psicopata, e aí é muito complicado. E A psicopata solução sou eu, né? No meu departamento, eu que fiz exatamente. eu fiz isso aqui. Mas ninguém fez, né, colega? Só você. Eles vão assim, eles são extremamente assim, como é que fala? Manipuladores. Uhum. Então é muito ruim para as empresas isso, muito ruim mesmo. Você vê uma mudança, acho que a gente está chegando num ponto de mudança. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que eu acho que eu conhecendo gente das empresas, eu falo, eu acho que, olha, tem uma chance, uma luzinha ali, né? Você acha que existe, que o ambiente consegue fazer uma movimentação nessa pessoa para ela mudar de atitude ou não, se substituir? Então, eu acho que algumas coisas mudaram, sim, no sentido de punição também. Então, hoje, com essa questão do assédio, e tal, você não pode mais xingar um funcionário, como esses caras faziam no passado, você não pode chamar de Básico, né? burro, né? O Assim, básico, né? Do até, respeito. até pode, mas assim, tem consequência. Antigamente não tinha tanto, então, nesse sentido, sim, tá? Eu acho que teve melhora, mas, de novo, você está lidando com super manipuladores. Daí eles sacam que eu não posso xingar de burro esse cara agora que vou me dar mal. Então, vou fingir que não sei o que, ou vou fazer quando ninguém escutar. Então, continua. Assim, mas eu acho que sim, acho que está começando a ter uma consciência, assim. Eu acho que as pessoas estão. Eu acredito nessa luzinha, assim, no final do túnel. Eu tenho que acreditar, né? Até para continuar fazendo, dando sentido, Até né? porque eu acho que assim, eu tenho visto também gente muito do bem trazendo resultados muito bons. Uhum. Então, assim, você não precisa ter um cara que vai destruir toda uma equipe para ter um resultado bom. Você pode ter um cara que, enfim, tem uma cabeça diferente. Eu tenho visto isso assim, o bem também acontecendo. Eu tenho acompanhado algumas empresas que eu acho que isso acontece, sim. Você acha que a equipe, que se tiver um cara deste tanto de toxicidade na equipe, ele consegue contaminar a equipe e até em detrimento do resultado ou da postura, mesmo que tenha um bom líder, você acha que consegue o grupo, ele convenceu o grupo? Então, tem muito a ver com cultura da empresa, entendeu? Assim, se é uma empresa que a cultura é conivente, é complicado, viu? Porque aí, assim, a estrutura não quer mudar. Então, teve história da Uber, teve empresas grandes que tiveram problemas aí com os psicopatas como CEOs. Você vai fazer o quê? É a empresa, tem que ter uma mudança cultural muito grande também para acabar com isso. Mas quando o cara já chegou no poder, ou já chegou na liderança, numa alta liderança, eu consigo. É fácil a gente visualizar essa relação tóxica. Mas assim, quando ele está subindo, né? Então ele está numa equipe que ele vai manipular a equipe para derrubar, entre aspas, ou para prejudicar esse líder, e assim vai esse caminho. Você acha que hoje essas pessoas ainda têm força com o grupo para eu vou usar essa palavra que é feia, que eu não gosto, mas é a que me ocorre agora. Para derrubar um líder ou para manipular o grupo, para prejudicar um líder? Ó, eu acho que tem essa questão dessa sutileza, né, do psicopata. Mas eu acho que assim, já vi acontecer, tá? Eu já vi uma situação lá que uma pessoa, um psicopata, causou uma destruição enorme, e aí, assim, a equipe começou a sacar e começou a boicotar. Assim, não foi rápido. E funcionou, tá? Então, assim, eu acho que sim. Ele era um membro da equipe. Ele era um gerente querendo ser diretor. Tá. E aí ele causou Uhum.
situação super complexa, já muito, depois que começaram a perceber isso, assim, mil intrigas, né? mil intrigas e mil situações, e aí a equipe abaixo dele começou a perceber essas incoerências, porque daí eles também contam uma narrativa para um, contam outra narrativa, daí as coisas começam a não bater, e aí, assim, você começa a entender que ele começa a tirar tudo que não interessa. E aí, assim, algumas empresas, quanto menor a empresa, eu acho que é mais transparente, tá? Eu acho que quanto maior, mais complicado. Sim, eu acho também. Eu tô pensando num caso que eu ouvi recente, que é por isso que eu estou te perguntando, porque foi a força do grupo e o líder não era um mau líder, né? E aí teve todo um rolê, enfim. Então, porque na minha visão, dentro, né, tantos anos dentro do mundo corporativo, acontece isso que você falou, naturalmente, esse membro, ele é expurgado do time, né? Se ele não está colaborando, se ele não está indo junto, tal, dificilmente essa pessoa, ela consegue manipular um time inteiro para ir contra o mundo. Normalmente o time inteiro fala, não, esse time não está funcionando com a gente e acaba expurgando mesmo, né? Mas nesse outro caso que eu ouvi recentemente foi ao contrário, que eu achei bem estranho, na verdade. Assim, não é estranho porque não é comum, né? Mas aconteceu. E eu falei, bom, alguma força tem esta pessoa para conseguir convencer todo mundo a fazer. E esbarra também algumas questões de ética, né? Porque, por exemplo, o psicopata também é super comum ele ter vários relacionamentos amorosos na empresa e tal, e assediar estagiárias, porque eu sou poderoso, eu posso tudo, não tenho ética. E eu acho que, assim, as coisas mudaram também, né? As mulheres já não estão mais, assim, tão bobinhas, entendeu? Então, eu acho que, assim, tem um movimento de. Vamos arrumar isso aqui? Eu acho que sim. Eu sou otimista nesse sentido, sabe? Eu acho que a conscientização tá acontecendo sim. Uhum. Outro dia eu escutei de um homem falando, não, quando a minha empresa crescer, eu só vou querer trabalhar com pessoas leais. Então, essa história de, porque eu namoro com todo mundo, porque eu não sei, ele falou assim, este tipo de pessoa eu não quero, porque se ele não é leal àquela coisa que ele imagina, ele não vai ser leal à minha empresa. Eu falei, uau, nossa senhora. Nossa, isso é super O mundo está mudando, graças a Deus, né? Que bom que o mundo está mudando. Isso eu achei muito, muito interessante, assim, escutei só de uma pessoa, mas ok, tá bom, uma pessoa já consegue fazer uma mudancinha ali, pelo menos onde ela está, né? Eu achei isso super importante. E como que a gente identifica porque assim, principalmente para a gente mulher, é mais difícil. Eu imagino que eu lembro dos cursos que eu fiz de neurociência e tal, quando a gente fala de psicopata, ou fala de psicopatia mesmo, né? Dentro do mundo corporativo, a gente tem mais homens do que mulheres, na estatística. Isso ainda é uma verdade? Sim, sim, é uma proporção grande. Eu não sei exatamente a proporção, mas existem mulheres psicopatas, Sim. mas assim, é uma proporção 8-2, mais ou menos. Enfim. Então, os homens ganham ainda nessa Não, e tem estatística. uma questão genética interessante no Tá. psicopata, que assim, o psicopata nasce psicopata, tá? Assim, ele nasce psicopata, é uma criança psicopata. E assim, uma coisa, até tem um dizer na psicologia que assim, quando você conhecer um psicopata, um relacionamento com um psicopata, o único remédio é sair correndo. Assim, você não vai mudar o seu marido psicopata, você não vai mudar o seu chefe psicopata, porque é uma questão neurológica mesmo, ele não sente o que o outro está sentindo. E ele, inclusive, muitas vezes, ele sabe que ele é diferente, só que ele acha que essa característica dele é melhor, tem uma Uhum. arrogância. Assim, eu sou um filho da puta, o certo é ser filho da puta, a outra que é bobinha, Uhum. entendeu? O outro que é, nossa, empatia, que coisa mais, nossa, ninguém consegue nada sendo empático. Não O é? lance eu sou muito mais esperto, entendeu? Então, ele não vai mudar.
assim, já tem estudos, psicopata faz terapia, quando o psicopata só faz terapia quando é alguma situação de manipulação. Então, está num problema de relacionamento com a mulher quer uma terapia de casal. Uhum. Daí ele vai para terapia, mas já assim, tipo, eu vou lá marcar presença, porque sou muito superior a tudo isso. Uhum. Quero mudar, E entendeu? eu acho que é um não quero mudar, né? Porque eu sou assim, né? Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, e eu vejo vantagem em ser assim. Eu vejo vantagem, isso mesmo. O psicopata sempre tira vantagem das situações. E ele acha que isso é um sinal de inteligência e de superioridade. Uhum. Então, ele assim, para que eu vou mudar? Eu estou conseguindo, ó, consegui ser diretor de uma empresa em 3 anos, por que eu vou mudar? Uhum. Consegui o que eu queria, né? Cheguei onde eu Ganhando queria. bem, por que eu vou? Estou conseguindo desviar um monte de dinheiro que as outras pessoas estão trabalhando feito bobas e eu consegui um monte de dinheiro, por que eu vou mudar? Por que eu só vou ter uma mulher se eu posso ter 10? Uhum. Não, e aí eu tenho dinheiro, eu tenho carro, todo mundo me quer, né? É isso aí. Eu Esse sou. Morcaro não tinha agora uma pessoa que até ele contratou para matar lá os inimigos. Olha só o nível que chega. Nossa, não, não, desse detalhe eu não vi, não. Então, assim, eles não estão nem aí. Tá me atrapalhando, mata, tira da frente. Elimina. Elimina. E nas empresas é assim, fulano está me questionando muito nas reuniões, vou dar um jeito de mandar esse cara embora. Entendeu? E assim, eu sou muito mais inteligente. E por isso é muito chato isso assim nas empresas, de novo, 5% da alta liderança são psicopatas. Então tem bastante gente por aí, né? É, quando eu penso em números, eu falo, cara, não tem como tirar todo mundo, não tem como. Não tem, eu acho que não tem como ter vontade das empresas olharem para isso de frente, né? E é engraçado que o mundo corporativo é um jogo, né? E hoje que eu estou fora, assim, eu já tinha noção do jogo, eu já sabia o jogo, eu já conseguia perceber os movimentos do jogo. Agora que eu estou fora e eu olho muito um pouco de longe, assim, né? Você vê mais detalhe no jogo. Às vezes alguém está me contando uma história, eu falo, não, mas fulano já fiz todas as conexões, e a pessoa olha para mim e fala assim, nossa, você trabalha lá? Eu falei, não, eu trabalho lá. O movimento natural dessa situação que você está me contando é que aconteça isso, né? E até fazendo um parênteses aqui, falando de segurança, isso aí afeta muito a questão de segurança, né? Porque eu tenho dito ultimamente que é assim, né? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, se morrer 2 ou 3 no caminho, vai estar tudo certo para essas pessoas. E não tá, né? Ninguém sai de casa para morrer. Todo mundo sai de casa para trabalhar, porque a gente precisa trabalhar. Então, é uma mudança que a gente tem que ter mesmo, tem que esperar acontecer, né? Eu estou pensando aqui, enquanto a gente está falando dessa coisa, né? O psicopata nasce psicopata, e eu acredito nisso. Quando você. Hoje, parece que a gente tem um surto de piora. Aí você traz a questão das telas, da internet, do não o compromisso, às vezes o pai nem sabe o que a criança está fazendo, e a gente vai cair lá naquele extremo lá do orelha, por exemplo, né? Do cachorrinho lá de Santa Catarina. Então, aquelas crianças já têm uma predisposição e o ambiente vai favorecer que isso aí aconteça. Eu lembro de uma história, eu não lembro o nome do pesquisador, mas que ele quando ele está fazendo, então você lembra o nome dele? Ele descobriu um lugar no cérebro que tinha, e aí, quando ele estava olhando as ressonâncias, esse aqui tem, esse aqui é psicopata, né? Tá bom, de quem que é esse daqui? Era o dele, né? E aí a conclusão é que ele foi lá, daí ele foi entender por que o cérebro dele tinha esse padrão e ele deu certo, né? Virou um cientista, tal, não sei o quê. E aí a conclusão que ele chegou foi a questão do meio, né? Ele teve mãe presente, teve uma família estruturada, teve tudo isso. O quanto que
aí a gente vai para a empresa, pega essa informação e leva para dentro da empresa, é o que você fala da cultura. Né? Se a cultura da empresa não permite que isso seja trazido à luz, isso vai se perpetuar de infinito. É isso mesmo, mas por isso que eu digo assim, é complexo para chuchu isso, porque é assim, o quanto o meio realmente tem influência nisso, e tem uma coisa que eu tenho conversado também com colegas, eu acho que assim, as pessoas estão muito adoecidas emocionalmente, por N razões, principalmente os jovens, assim, é muita mudança social que está acontecendo, essas questões todas com celular, de relacionamento, eles têm um problema muito grande dos jovens com conexão, assim, as pessoas não estão mais conseguindo se conectar, estão tendo depressão, os jovens estão tendo depressão, assim, muito mais do que a gente tinha, ou pelo menos o que a gente não tem estudo de porcentagem, mas a gente tinha muito mais conexão humana, e eles não. Então, assim, já vem uma pessoa adoecida para o mercado de trabalho, daí é isso que você falou, um meio que está tóxico, então é complexo esse assunto, eu acho que tem que ter um olhar para isso sim. Será que a gente não vai conseguir consertar as empresas enquanto a gente não consertar a sociedade? Porque daí nós estamos falando de muito tempo. Eu, assim, o ambiente que eu mais circulo são as empresas familiares, e está tendo muitas questões, assim, até social também, porque agora nas empresas também você tem várias gerações, né? Antigamente era o pai e o filho numa empresa familiar, agora tem o avô, porque o avô, 70 e poucos anos, ainda está lá na ativa, tem o filho, tem o neto, tem as gerações, o neto, o avô não entende nada que o neto está trazendo, então tem umas confusões acontecendo na questão dos relacionamentos que está afetando a saúde mental de todo mundo também. Então, eu acho que essa questão é uma questão que tem que ter um olhar. Assim, eu tenho escutado muita gente de RH também falar sobre isso. Como é que a gente vai lidar com essa complexidade toda, né? E, assim, inteligência artificial também, né? Então, assim, agora tem esse bode na sala também, né? O que a gente faz com isso? Então, numa empresa que tem 3, 4 gerações e uma inteligência artificial, assim, é muita variável, né? Assim, como é que eu vou lidar com tudo isso? E isso aí afeta emocional, não tem jeito, né? Assim, como é que assim, como é que a gente faz com tudo isso? Porque não tem mais o by the book, né? Assim, eu mesma, de vez em quando eu fico lá, como é que funciona o ChatGPT? Não, esse já era, já tem o outro, gente, mas não deu nem tempo de aprender esse. Então, assim, daí eu fico, e assim, é um negócio que você tem que meio navegar, né? Não dá para falar, eu não quero mexer com inteligência artificial, não tem isso. Assim, eu tenho que lidar com isso, eu tenho que... E essas questões, essa imprevisibilidade, que eu acho que é o grande fator aí que vamos saber navegar, né? Não tem plano B. Eu acho que a desconexão grande, ela é um fator importante em todo esse processo da toxicidade dentro das empresas, seja lá onde for, mas eu acho que a desconexão, e a desconexão com o todo, né? Não é só a desconexão com o outro, né? Comigo, com você, é desconexão com o todão, assim. Eu acho que isso acentua esses problemas que a gente tem de tudo, né? É porque não tem, né, assim, manual de como vamos lidar agora com essas questões, porque ninguém sabe como é que vai ser daqui 5 anos. Então, assim, muita gente vai ser substituída também pela inteligência artificial. Mas, assim, quem? Como? Não tem como prever tudo. Tem assim, a gente tem algumas ideias. Então, essa imprevisibilidade é um negócio que também mexe com a cabeça das pessoas, com certeza, né? Então, mas eu acho que o que é a imprevisibilidade, eu concordo com você que ela mexe com todo mundo, mas o que é previsível é que a gente continua tendo necessidade de ter relações humanas.
O nosso cliente ainda é humano, né? O nosso fornecedor ainda é humano, e aí a gente depende dessa questão humana. Às vezes eu acho que isso está ficando, não está muito claro para todo mundo, assim, que a gente precisa do humano ainda. Né? Então, mas assim, a gente questionando isso, tem que trabalhar e tem que pagar boleto no final do mês. Então, é assim, o que vai acontecer, como é que eu vou me conectar e como é que eu vou pagar minhas contas, né? Assim, então, eu concordo com você, conexão humana. Eu tenho, assim, eu me questiono o tempo inteiro como é que as coisas vão, sei lá, se resolver, né? Entendi. Não tenho a resposta. Eu acho que a gente não sei se tem, nós estamos aqui, eu também não tenho uma resposta para isso. Estou aqui, é que cada vez que eu converso com alguma pessoa que volta para essa coisa do humano, inteligência artificial, minha cabeça vai fazendo assim, sabe? Aí eu dou umas perdidas de vez em quando, assim, porque eu também tenho uma resposta para isso. E eu não sei nem se eu consigo enxergar um caminho para isso. Então, mas o pirante disso é que não tem outro caminho, assim, não tem, realmente, eu quero me conectar, então eu não vou para. Não tem. Se você quer trabalhar, você vai ter que saber lidar com isso, vai ter que saber lidar com essa diferença, com os jovens, os mais velhos, vão ter que arranjar um jeito de se conectar com esses jovens. E é isso, assim, a gente tem assim um adoecimento muito grande nas empresas. Sim, de fato, de fato. Como dizia a minha professora, a gente usa uma camiseta, ninguém está bem. Nem eu, né? Assim, como lidar com isso, né? Porque. Você acha que essa galera que está vindo aí nova, principalmente em empresas familiares, né? O pessoal que está começando a ter um olhar que vai assumir daqui a um tempo, vai fazer parte dessa estrutura daqui a um tempo. Você acha que eles têm um olhar diferente do que você teve, por exemplo? Tem. Na verdade, acho que é por isso que o tema governança também está tão em voga, porque tem muita gente dos mais novos, e eu nem sei julgar se isso é positivo ou negativo, tá? Assim, eu estou sem julgamento, que não quer assumir nada da família. Assim, eu não gosto disso, não é meu caminho. Tá acontecendo mais isso agora do que no passado. Tipo, antigamente, sei lá, 50 anos atrás, meu pai tinha uma padaria, então eu automaticamente vou trabalhar na padaria. Assim, não tinha muito questionar se eu gosto disso ou não. E isso está muito mais forte agora. Tá? Agora, não quero trabalhar na padaria, eu quero trabalhar com piercing. É o que eu gosto e é o que eu quero, é meu objetivo. E como lidar com isso, né? Então, é governança, tudo bem, você não precisa trabalhar na empresa do seu pai, do seu avô, mas, assim, como é que vai ficar a empresa, né? E aí é essa aí que entra um pouco o meu trabalho também. Assim, tá bom, não é com você, mas a gente quer perpetuar esse legado, enfim, tem caminhos. Mas eu acho que o olhar vem mudando, né? Até se for para fazer assim, eu não quero, mas assim, ninguém vai mudar porque quem está lá não vai mudar. Então, acho que deve, de vez em quando, rolar uns conflitos interessantes também, né? É. Para resolver. Então, mas a gente está num momento histórico, assim, muito fora do que a gente está acostumado, né? Você acha que a gente é uma geração sem padrão, sem referência? E a gente está tendo que conquistar as nossas referências do jeito que a gente está criando as nossas referências? Acho que sim, também. Tudo tem seu preço também, né? Assim, você ter um caminho mais regrado. Até um exemplo bobo, tá? Mas quando a gente tínhamos que nos decidir pela faculdade que a gente queria, quantas opções tinha, Viviane? Tinha engenharia, medicina, direito, veterinária, sei lá, umas 10. Agora tem 150. Tem um monte de profissão que não existia, e coisa assim, de 2 anos para cá. Então tem muito mais vai existir opção. daqui 5 anos, né?
Tem muito mais opção, muito mais, assim, e faculdade mesmo, nível superior. Então, isso, quanto mais opção você tem, mais perdido você fica também, né? Assim, tipo, meu Deus, eu posso tanta coisa, antes eu podia 5 coisas, agora eu posso 100. Assim, que caminho que eu vou? E como, né, é muito complicado isso. Não tá fácil ser jovem nessa época, né? Não tá, não tá, não Porque é tá. muita informação, né? Quem tem muita informação não tem informação nenhuma, né? Exatamente. E aí eles também, com essa questão agora da inteligência artificial, eles estão pensando menos. Isso aí também é provado. Eles estão pensando menos porque estão sendo mais passivos com a informação. E isso também tem seu preço, né? Então, por um lado, é legal, que legal, eu quero saber como é que é aquela cidade da Itália, o que 2 segundos está lá. A gente não, né? A gente, né, idealizava, como é que é Tem que isso? pesquisar na Barça. Daí um dia eu vou para a Itália, meu sonho é conhecer, tal, não sei o quê. Agora, 10 minutos resolveu tudo. Então, isso aí também dá uma balançada, né? Você vai deixando de conseguir montar seu repertório e fazer novas conexões, né? E E a aí, gente não sabe a consequência, porque isso é novo. uhum. Então, eu não sei o que isso vai causar de fato depois nesse jovem adulto, né? E já tem estudos, né, dessa diminuição ou aumento do tempo para fechar o córtex pré-frontal já tem estudos científicos que comprovam essa dificuldade de conexão e de falta de atenção e de tudo isso, né? Não, ainda até a personalidade, porque muito da nossa personalidade, a gente constrói através do outro, né? Então, assim, eu tenho uma sociedade, e aí eu vou sabendo quem eu sou no espelho, né? Nas relações. Então, vou conhecer a Viviane isso, daí eu vou construindo isso, e assim vai. Se você não tem isso, você vai. Qual que é, como é que você falou a referência? Qual que é a referência do que a gente quer, do que a gente é, entendeu? Então, assim, essa construção da personalidade está comprometida também. Uhum. Cada vez mais. Eu acho que a gente tem. Nossa, menina, você me deu um monte de coisa para pensar aqui. Eu, de fato, Dá um bug, pensando porque em um monte de coisa. Eu como é não que eu tinha vou, pensado ainda. como é que eu vou assim, até um relacionamento afetivo. Como é que a gente conhecia os nossos namoradinhos? Numa festinha, né? Agora é tudo online, então, assim, você também tem um personagem que você apresenta, você vai colocar lá teus defeitos? Não, né? Só o lado bom. Então, fica uma coisa muito superficial também. Uhum. Ninguém vai escrever no perfil, sou muito chata, né? Que é, tipo, vou escrever meu perfil, começaria ali, sou uma pessoa muito chata. Não, né? Não, e daí, assim, a gente, putz, tinha aquelas coisas constrangedoras dos relacionamentos também. Eu levei um fora, dei um fora. Agora é tudo WhatsApp, tudo assim, tipo assim, você também se blinda, né, das coisas Da ruins da vida. frustração, né? Você não tem mais frustração, você não cresce mais. A É, frustração ajuda a crescer, você não tem mais frustração, né? Cada vez tipo, menos não quero mais te ver, você se pronto. expõe. Cada vez menos você se expõe a uma frustração. E aí você vai retardando essa construção da personalidade. E aí, se a gente voltar lá para o tema inicial, que é dos psicopatas, Terreno fértil, né, para eles. É isso que eu ia falar. É muito fértil. Porque se eu já tenho essa tendência, e aí eu vou achando brechas em coisas que não estão consolidadas, né? Se a minha personalidade não está, se a personalidade daquela pessoa não está consolidada, eu vou achando brechas. Exatamente. Não, e daí eu construo também essa Instagram, TikTok e tal, vou construindo uma imagem minha, um branding pessoal lá, e assim, não sou eu, é um personagem que está funcionando, dá certo, entendeu? Não me conecto, tô super, é uma clean, né? Não preciso nem me expor, assim, nos meus sentimentos. No caso, psicopata nem tem, né? Mas convence as pessoas, mas convence mais as pessoas, né?
disso tudo. No meu ramo aí da psicologia, eu acompanhei umas páginas que tem um show de horrores, né? Assim, você pode falar qualquer coisa sobre qualquer tema. E assim, comecei até meio me dar uma deprimida, escutando umas barbaridades. Assim, eu posso falar qualquer coisa, coisa mais absurda, e ter lá 100 mil seguidores, e tá tudo certo. Sim, sim. Hoje de manhã eu falei isso para minha filha. Peguei, antes de começar a trabalhar o que eu tinha que fazer hoje, eu dei uma surfada, tipo, no Instagram. O que eu mais olho é Instagram, né? Mas assim, aquela rolada, assim. E aí vieram várias pessoas falando de novo, né? Desse aumento de feminicídio, a gente está no mês da mulher, e um monte de gente comentando e contando as histórias, tal, né? Aí a Nicole desceu, a gente foi tomar café, eu falei, cara, se fosse minha mãe, eu ia falar para ela assim, minha mãe estivesse contando para mim essas histórias que eu vi, eu ia falar para ela, para de ver essa desgraceira, porque você só fica assistindo desgraceira, mas não tem como sair disso. Né? Então, assim, eu virei a minha mãe, eu não estou comentando a desgraceira aqui com a minha filha, mas, cara, é isso que passa, e o algoritmo me dá mais, e me dá mais informação, eu quero informação, sim, eu quero. Né? O que que eu quero saber, o que que eu posso fazer com isso. Mas a gente isso vem mais, né? E parece que está aumentando. E a ideia de todo mundo é que sim, está aumentando. Tem mais casos e tem mais divulgação, mas tem mais casos. E aí a gente se vira numa coisa assim, né? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o meio para melhorar isso aí? Não, é um momento assim social bem que dá uma bugada mesmo na cabeça da gente, assim, tipo, meu, assim, profissionalmente também, no mundo corporativo, que é o nosso tema. É assim, você pode criar um personagem de Instagram também, sei lá, qualquer profissão, advogado, criar uma imagem sem ter nenhum preparo. Sem, assim, você pode ferrar a vida de alguém, na verdade, porque você Uhum. criou uma imagem, e assim, eu, e assim, você precisa também, daí eu vou ter critério, como é que eu vou escolher um bom profissional agora, né? Uhum. Karen, como é que a gente pode se blindar dessas pessoas? E o que a gente consegue fazer para mudar? Hoje, a gente como consultora, né? O que a gente consegue? Qual a nossa cota parte nisso daí? Mas, assim, o que as pessoas podem fazer para se blindar dessas situações? Bom, eu acho também que existe o livre-arbítrio também. Então, assim, eu estou numa empresa que eu tenho um chefe que é psicopata, que está me prejudicando, eu não estou dormindo direito, tô adoecendo nesse ambiente. Você pode também sair desse ambiente. Eu sei, mas eu tenho boleto para pagar e tal. Mas, assim, tem uma conscientização também, porque pessoalmente, eu acho que você não muda uma pessoa com essas características. Então, ou você se adapta, que é uma coisa negativa, agora blindar, eu acho difícil. Eu Uhum. acho mas você, assim, eu acho que conscientização, eu sou super a favor da conscientização. Uhum. Tipo, eu percebi que eu estou num ambiente que não está me fazendo bem, minha vida vale mais a pena do que esse sofrimento que eu estou passando. A gente vive num mundo que tem 8 bilhões de pessoas, deve ter uma outra colocação para mim com o meu preparo, Uhum. e eu sou dessa linha, eu sou meio radical, assim, eu acho que, Uhum. não, vamos aprender a lidar com um chefe psicopata. Não sei. Eu, Eu sou, acho que não tem. Não tem. eu sei que é difícil, porque a gente segue carreiras também, putz, estou 10 anos nessa empresa, agora tem esse cara aqui, mas, gente, ele não vai mudar. Uhum. Eu acho que a vida da gente vale mais que isso. Então, na minha opinião, assim, como mudar um chefe psicopata é uma É, hipótese remota, é. inexistente, na verdade. Eu acho que, no meu caso, foi como eu tenho que me preparar para poder eu reverter essa situação, né? Então, o que eu vou fazer para sair dessa situação? E eu acho que daí a gente traz um pouco de autorresponsabilidade, que no momento desse é difícil,
mas é o que são as escolhas que a gente faz, né? Quanto tempo eu consigo suportar? Eu consigo suportar 1 ano, 6 meses, 2 anos, sei lá, né? E eu conheço, Autorrespeito, né? é, Autocompaixão. é um autorrespeito, né? E tá bom, qual é a minha cota parte nisso e o que eu vou fazer? Eu enxergo isso daí também. Eu sei que não é simples, tá? Quem tá ainda falando, é simples, não, não é não. Não é simples, mas é necessário, né? Até para você se blindar dessa situação e se blindar de tudo isso. Então, tentar não adoecer. Porque tem muita empresa legal que está assim, super consciente. Eu acho que assim, não é agora, eu preciso ter um chefe assim. Hum. Não. E eu, por exemplo, eu como prestadora de serviços, ah, não gostei dessa empresa, não gostei, não faço. Uhum, Acho que é autopreservação mesmo. tá. Não, são valores, né? A gente tem que entender os nossos valores, o que faz sentido ou não para a gente, né? Não, Qual é o nosso propósito de vida também? Tipo, você estudou, você tem uma carreira, gente, eu quero ser valorizado, eu quero crescer, eu quero me sentir bem, eu não quero estar com medo, ter um chefe que vai ter um chilique a qualquer momento, ou vai puxar meu tapete. Um horror de vida, né? terapia, gente, terapia. E muitas vezes a gente não percebe, a gente entra A na gente zona de não tem conforto, a gente entra numa situação que a gente não percebe que a gente está sofrendo, né? isso aí. A gente está assim, a gente meio, meu, sofrer é normal, né? Assim, É, não é é terapia, sobre isso. Sofrer é normal. Não, não é não. Não é não. não é Terapia, gente. normal. Terapia, Mas ser terapia. psicopata também não é normal, 5% da população, não, 1%, na verdade, 5% nas corporações. É. Então, tem 99 pessoas que não são psicopatas, então, Tem gente legal por aí, né? tem. Tem gente legal. Há muito tempo atrás, eu caí de skate, machuquei meu tornozelo, né? E aí, de vez em quando, outro dia eu estava passando uma consulta com o ortopedista, né? Ele falou assim, daí ele olhou meu pé, não era nem por causa do tornozelo, era por causa de outra coisa. Aí eu falei assim, não, mas é. Ele falou, mas se o seu pé, eu contei do pé. Ele falou, mas seu pé não é bom o seu pé assim, né? Você tem XYZ no seu tornozelo. Eu falei, não, é que o meu tornozelo, ele é com dor. Ele, mas não é normal ter dor. Eu falei, para Exatamente. mim, ele é com dor, eu não estou com dor. Agora você resolve a outra dor. Agora, Tem essa uma coisa importante sobre isso é também que eu isso. esqueci de falar. Tem uma relação direta de psicopata com empatas, tá? Uhum, Então, por que que a gente, enfim, algumas pessoas elas acabam sempre, né, num ambiente que tem um psicopata. uhum, E o psicopata adora uma pessoa que tem empatia, porque quem tem empatia sente. E aí você é manipulável, entendeu? Aí é a presa fácil para o psicopata. Oba, eu vou contar uma historinha, ela vai ficar. Assim, ele saca que você uhum, tem essa boa índole e se aproveita disso. Então, é terrível. Então, quem tem já empatia mais forte, fuja dos psicopatas. uhum. Eles vão te manipular. É. E eles te acham, né? Te acham, é? Não, e eles sabem exatamente o ponto que eles vão lá, muito no corporativo, tá? Essa subordinada conseguiu enrolar. Uhum. Essa aqui vai aguentar o tranco, entendeu? E é uma clareza de visão que é invejável, né? Não, eles são muito inteligentes, só que eles não sentem. Eles Uhum. sacam do jeito que você é, mas eles não estão nem aí se você está sofrendo ou não. Aliás, muito pelo contrário. É uma clareza de propósito, assim, invejável, né? Que a gente não consegue ter, né? As pessoas que não estão nesse espectro não conseguem ter. Eu acho incrível isso, né? Incrível. Não, mas eles não têm nenhuma relação com ninguém de verdade, entendeu? Porque eles não sentem. Então, são só objetos, né? Uhum. Coisas para eles. Assim, a mulher é uma coisa que, enquanto você tiver algum benefício na minha vida, você fica comigo. Quando você não tiver mais benefício, tiro. Todos.
Isso permeia todo o espectro, né? Que você falou, desde o narcisista até o cara com transtorno mesmo, né? Então, essa coisa da conexão, ela permeia todo esse espectro, né? Essa coisa da utilidade do outro, ela permeia todos isso, né? Isso é Todos uma esses... coisa, só que me traz, ou você me traz uma utilidade ou não. Senão, eles assim, eles descartam as pessoas com uma facilidade impressionante. Uhum, Tipo assim, agora acabou a tua utilidade, sai da minha frente. uhum. E o, Próximo. quem Me tem traga o próximo. empatia sofre, você sofre por ele, você quer resolver, não vai resolver. Ele não sente. Entendi. É muito sério. Eu acho que é muito sério e eu acho que a gente está nesse momento de mudança, né? Falando de NR1, a gente tem que mapear o ambiente, a gente não tem que mapear as pessoas. E é uma grande chance da gente identificar essas pessoas, para poder a empresa tomar decisão se ela quer manter ou não quer manter. Né? Porque você consegue, no mapeamento, pegar no grupo o quanto que aquela liderança está engajada ou não, está sendo tóxica ou não. Né? Você tem muitas maneiras de identificar isso daí. E eu acho que, bom, eu acho que o caminho a gente tem, né? A gente meio sabe o que fazer, né? Agora Eu é acho que fazer. você citou muito de como fazer. Então, assim, eu presto muita atenção na seleção. Sim, Tá. assim, na hora de trazer alguém para dentro da empresa, tá? E assim, porque eles são sei lá, a maravilha da entrevista, tá? Porque eles são manipuladores, então eles vão muito bem nas entrevistas, eles Uhum. vão muito bem. E eu sou a chatinha que eu viro a pessoa do avesso, entendeu? E já peguei psicopata, sim. Teve uma pessoa que eu entrevistei que, nossa, mas foi tão bem na entrevista que eu fiquei desconfiada. E aí não tive dúvida, né? Deixa eu ligar para empresa anterior. E daí consegui falar com uma pessoa, nossa, o psicopata, assim. Uhum. Eu falei, tinha certeza que essa pessoa tinha alguma coisa. Alguma coisa tinha, né? Então, eu acho que assim, não posso. Se já está há 20 anos na empresa, é complicado desligar. Agora eu posso não contratar. Isso. Tá. Então, na seleção já é um bom lugar, né, para você identificar essa pessoa. Sim, Sim. mas é mais na entrevista, né? Aí você precisa de um olho. Mas tem testes, eu faço testes também, dá para assim, sai pistas. Você sabe que eu contratei um cara uma vez, eu já não era novinha, não. Eu já era, já era assim, já tinha uns, sei lá, uns 15 anos que eu estava trabalhando com gente e tal. E eu entrevistei junto com a menina da RH, que também era uma pessoa muito experiente. Ela tinha uns, sei lá, uns 25 anos de RH. E o cara deu um nó na gente. Ele contou uma história lá tão linda que ele tinha tido trigêmeas, tal, não sei o que. Depois, no fim, era tudo mentira. Ele arrumou encrenca. O cara durou 20 dias, um mês na empresa. Porque daí ele começou a arrumar encrenca, né? E aí a gente descobriu que tinha um monte de mentira naquela entrevista, tal. E nós estamos falando de, sei lá, uns 20 anos atrás, né? Você não checava naquela época, você não ia checar todo o detalhe, enfim, né? Mas por isso que eu estou te falando, né? Você faz o teste e tal, mesmo na conversa, às vezes, mesmo você sendo experiente, mesmo você tendo o olho, Sim, não, mesmo você não tendo não sei o quê, esse cara, para mim, é um case na minha vida, sabe? Depois dele, vou ficando muito mais crítica depois, mas foi um case, mas ele eles são bons, o né? cara é bom, ele era muito bom, e ele era muito bom, e ele era um cara simpático, um cara muito agradável de conversar, muito, E muito, algumas, não sempre, mas algumas vezes eles são muito bons tecnicamente também. Assim, sim, então, eles conhecem lá. sabia, ele era um bom técnico, né? Mas, enfim, né, me engambelou, e tá tudo certo, e faz parte, né, aprendizado para mim, Aprendizado, isso aí. agradeço a oportunidade de aprender, né,
Mas, e aí, isso te deixa... A gente nunca esquece um psicopata na nossa vida profissional. Eu tive mais alguns, não vem ao caso no momento, mas a gente não esquece, né? Esse aí me marcou muito, assim. Eu lembro de sentar com a menina da RH e a gente ficar falando assim, nossa, não é possível, que ele enganou nós duas, a gente estava junto, a gente entrevistou junto, cara, não é possível. A gente não está começando agora. Ela não se conformava também. Ela ficou indignada. São carismáticos também, a maioria super carismática, mas assim, carismático fake, né? Não são carismáticos. Mas o cara, nossa, uma conversa super agradável, tal. Foi aprendizado para mim. Depois fiquei mais ligeira, ela também. E aí a gente vai construindo a nossa referência também. Mas tudo bem. Então, Karen, eu quero te agradecer demais por você estar aqui e a gente tratar esse assunto que é muito difícil, com tanta leveza, porque a gente conseguiu deixar o negócio meio leve, e eu acho que a gente precisa falar desses assuntos. Eu também acho. Eu acho que a gente está num momento de mundo que a gente precisa falar, a gente precisa falar sobre essas pessoas, precisa falar sobre relações de pessoas. Então, eu quero te agradecer demais você trazer todo esse tanto de exemplo, esse tanto de conexão, assim, obrigada mesmo. Adorei o papo também, e vamos manter aí os papos em dia. Com certeza, tem assunto para muito mais, eu não tenho dúvida disso. Você que está aqui com a gente, lembra de preencher lá o questionário lá no QR Code, para a gente saber quem é você e trazer coisas novas, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima. Beijo.